Bem-vindos à terceira parte do primeiro seminário Introdução à Literatura Nonsense, promovido pelo Grupo de Estudos Literatura e Nonsense, Figurações do Insólito. A terceira parte é intitulada Edward Lear, A Book of Nonsense. Edward Lear, expoente inglês e pai do nonsense, nasceu em Londres em 1812 e faleceu na Itália em 1888, tendo passado longos períodos em viagens pela Itália, Grécia e muitos outros destinos, que influenciaram a sua obra e traziam seu olhar vitoriano, na medida que suas personagens são estrangeiras e carregam a ideologia inglesa de que a Inglaterra era culturalmente superior aos outros países. Outra questão eminentemente vitoriana é a produção industrial em larga escala, percebida principalmente na botânica nonsense e na revolução no ensino com a taxonomia, na nomenclatura científica e na categorização do conhecimento que culmina na enciclopédia, vista nos nomes das plantas. A Inglaterra vivia um momento histórico de ápice do seu desenvolvimento industrial, tecnológico e social, sendo considerada uma grande potência. Parte significativa da produção de Lear está presente na coletânea lançada em 2011 pela editora Luminuras, que leva o título Viagem numa Peneira, retirado de seu poema The Jumblies. O texto versa sobre a viagem inusitada de um grupo de pessoas em uma peneira em alto mar. Ao longo da narrativa, ambientes que habitam o imaginário do escritor mesclam-se a localidades reais. Outro tipo de produção do escritor tem como marcas e estrutura formal o limerick, poema composto por uma estrofe de 4 versos, que é caracterizado pelo ritmo, rima, a, musicalidade, circularidade e conteúdo narrativo. De acordo com Vivian Noakes, organizadora e autora da introdução e das notas do livro Edward Lear, The Complete Verse and Other Nonsense, e também autora do livro Edward Lear, The Life of a Wanderer, Lear nasceu em Highgate, região localizada ao norte de Londres, em 12 de maio de 1812. Lear teve 21 irmãos. Seu pai era um acionista da Bolsa de Valores e sua família era da classe média. Quando Lear tinha 5 anos, os negócios de seu pai faliram e ele foi preso por fraude e endividamento. A família de Lear mudou-se e só depois de muitas décadas retornou a Highgate. Lear foi criado por Anne, sua irmã mais velha, que com amor o ajudou a diminuir a tensão de sua infância conturbada. Lear sempre foi doente. Quando criança, já tinha asma, miopia e epilepsia. O autor chamava a epilepsia de presença do demônio, pelo fato de, à época, ter-se a ideia de que a doença estaria relacionada com a possessão demoníaca. O portador da doença era isolado da sociedade e tinha vergonha de sua condição. Lear começou a sofrer mudanças bruscas de humor e fases depressivas. As irmãs de Lear ensinaram-no a ler, a escrever e a desenhar. Quando uma de suas irmãs se casou, o autor passou a visitá-la com frequência. E durante essas visitas, desenhava as paisagens dos arredores da casa. Lear começou a dar aulas de desenho para ganhar seu sustento. Posteriormente, em 1828, foi apresentado ao ilustrador Prideaux Selby. Depois de 2 anos de estágio com Selby, começou a trabalhar em projeto independente sobre pássaros, que se tornaria um dos melhores livros de ilustração ornitológica britânica. As ilustrações desse livro foram produzidas a partir da técnica de litografia. O autor teve como modelos pássaros vivos e em movimento, o que era inovador para a época e viria a caracterizar as ilustrações de seus limericks. Com a sua habilidade para desenhar e pintar, foi chamado para fazer desenhos da coleção de animais de um lorde, que acabou abrindo espaço para que ele desenvolvesse sua veia poética. As pessoas que viviam na casa apreciavam sua companhia, e ele foi convidado para entretê-los com seus poemas e desenhos. Lear foi nesse momento apresentado ao formato do poema chamado limerick. A palavra que dá nome a esse tipo de poema pode ter se originado do nome da cidade de Limerick, na Irlanda, na qual havia uma escola importante de poesia em meados do século XVIII. Os limericks nasceram na tradição oral e deram origem à sua obra. Conforme o autor, o nonsense era o ar de sua narina, uma modalidade literária considerada tanto um gênero quanto uma filosofia. Na era vitoriana, a espontaneidade e liberdade eram objeto de repressão. Os pecados eram punidos, os excessos do corpo proibidos.
A literatura era vista como mais uma forma de zelar pela moral e pelos bons costumes. Para Noakes, a presença de Lear no cânone literário deve-se principalmente ao fato de ter criado Nonsense e, com ele, a performance de interação palavra e imagem, acompanhada de ritmo musical. O autor chamava a atenção para a ilusão presente nos padrões de comportamento que as crianças deveriam seguir e mostrava que, apesar de seus personagens serem distorcidos, o padrão ideal de comportamento não estava lá, no mundo do nonsense. Noakes nos lembra o pensamento de Le Cercle, que acrescenta uma característica importante do nonsense, a de que ele quebra as regras da língua por segui-las rigidamente. Ou seja, ao entender literalmente uma metáfora, as personagens seguem de maneira exagerada as regras da comunicação e da linguagem e se veem no nonsense. No mundo de Lear, todos tinham lugar, independentemente de quão estranhos fossem, e é necessário escolher sair do mundo real para entrar no nonsense. Para as crianças que viviam na restrição comportamental vitoriana, passar um tempo no universo de Lear era um paraíso. O livro A Book of Nonsense, publicado em 1861, foi o primeiro a ser publicado com o verdadeiro nome do autor, pois as edições anteriores foram publicadas sob o pseudônimo Derry Down Derry. Hoje nos lembramos de Edward Lear por sua poesia e obra Nonsense, mas em sua época Lear era conhecido como artista especializado na pintura de pássaros e animais. Entretanto, enquanto pintava, Lear começou a escrever para entreter as crianças do Conde de Derby, em Knowsley. Os limericks, ainda de acordo com a Biblioteca Nacional Britânica, revelam que Lear, apesar de ser lembrado pelos seus limericks, não os inventou. O primeiro livro de limericks foi The History of 16 Wonderful Old Women, publicado 26 anos antes da primeira edição, de 1846, da poesia de Lear. Entretanto, Lear foi responsável por popularizar o gênero. O livro intitulado Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets traz uma compilação dos escritos no Nonsense de Lear, seus alfabetos, receitas, botânica, versos e histórias. Um dos seus poemas, The Owl and the Pussycat, foi escrito para Janet Simmons, de 3 anos, cujos pais eram amigos de Lear. De acordo com um artigo da University of Chicago Press Books e da Bodleian Library, da Universidade de Oxford, que publicaram o livro Nonsense Birds, de 2013, os pássaros são os animais mais representados na obra de Lear, inclusive em seus autorretratos, e materializam graficamente a questão da circularidade e da instabilidade característica do Nonsense de Lear. A seguir, um autorretrato de Lear. Nessa edição, ainda segundo a editora, temos uma coletânea de mais de 60 ilustrações de pássaros, seguidas por ilustrações coloridas à mão por Edward Lear. A Book of Nonsense, publicado em 1846 e republicado em 1861, teve várias republicações durante o século XX, além de coletâneas organizadas por pesquisadores especializados como Edward Lear, The Complete Verse and Other Nonsense, de Vivian Noakes, Edward Lear, Viagem numa Peneira, e Edward Lear, Conversando com Varejeiras Azuis, ambas publicadas por Dirce Waltrick do Amarante, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, tradutora e especialista no nonsense de Edward Lear. The bountiful beetle, who always carried the green umbrella when it didn't rain, and left it at home when it did. O abundante besouro, que sempre carregava um guarda-chuva quando não chovia, e o deixava em casa quando a chuva vinha. Nesse excerto de Edward Lear, retirado de The Complete Verse and Other Nonsense, organizado por Vivian Noakes de 2001, temos um besouro que carrega um guarda-chuva verde que quando não chovia e o deixava em casa quando chovia, contradizendo completamente o propósito de usar um guarda-chuva. O acessório deixa de ser algo utilizado de forma funcional e passa a ser algo que qualifica o animal. O besouro também é caracterizado como bountiful, ou abundante, e apesar de a ilustração corroborar seu tamanho, a ilustração mostra que o guarda-chuva é bem pequeno e não parece protegê-lo em nada. O limerick, acompanhado da ilustração, remete a diversas incongruências, especialmente quando consideramos que o besouro é um inseto cujo corpo é recoberto por uma película grossa que não o deixaria molhado com facilidade. O besouro é grande e está pareado com um guarda-chuva pequeno que não é usado quando chove, o que neutraliza o seu propósito e o torna desnecessário. O próprio nome do animal, Bountiful Beetle, é contraditório, pois o nome referencia o tamanho, enquanto a ilustração e o texto referenciam a incongruência entre o tamanho do guarda-chuva e o do besouro, repropondo a característica refletida no nome e o uso incoerente do guarda-chuva, que é o que caracteriza o besouro no texto. O
besouro, ora caracterizado como grande, ora como um usuário incoerente de um objeto com clara função determinada, coloca todas essas questões como arbitrárias e faz com que a sua caracterização, o seu nome e a função do guarda-chuva sejam todos flexíveis, como a mudança de um traço ou a troca de uma letra, imotivadas e arbitrárias em seus signos. As personagens em Edward Lear são instâncias linguísticas construídas em meio às tentativas de reorganizar as referências ao mundo. São uma maneira de reafirmar a experiência em meio à instabilidade camuflada de certeza que rodeia o nonsense literário. There was an old man of Berlin, whose form was uncommonly thin, till he once by mistake was mixed up in a cake, so they baked that old man of Berlin. Havia um velho de Berlim que era extremamente magro, até que um dia, por engano, ele foi misturado à massa de um bolo e assaram aquele velho de Berlim. No caso do limerick reproduzido, o homem de Berlim vê-se em uma situação inusitada, de acordo com o texto verbal, em que sua magreza o leva a ser misturado, por engano, com a massa de um bolo. No texto visual, entretanto, vemos que o homem se encontra deitado em uma mesa em que cozinheiras preparam o bolo, e apesar de ser um homem de tentar chamar a atenção delas, com os braços estendidos e a boca entreaberta, é misturado ao bolo como se fosse realmente uma parte dele. Também é curiosa a ideia de que um homem particularmente magro poderia ser útil para a massa de bolo. Atenção na expressão facial do homem, que se contrapõe à expressão das mulheres que preparam o bolo. O forno, referido no texto verbal, não aparece na ilustração, no texto visual, e o momento captado, que é o momento da confusão, do engano, o momento em que o homem deitado está permanentemente suspenso entre ser homem e ser massa de bolo, sem ser efetivamente nenhum dos dois e sendo ambos ao mesmo tempo. É esse momento tensional que confere a arbitrariedade identitária do homem, que não tem nome e é apenas um velho de Berlim extremamente magro, genericamente tipificando o sujeito que sofre um evento extraordinário. There was a young lady whose bonnet came untied when the birds sat upon it, but she said, I don't care, or the birds in the air are welcome to sit on my bonnet. Havia uma jovem cuja touca desamarrava quando os pássaros nela sentavam. Quando ela disse, não me importo, todos os pássaros que estão no ar são bem-vindos em minha touca. No limerick There was a young lady whose bonnet, temos na ilustração uma jovem cujo chapéu desamarra-se quando os pássaros pousam nele. Mas isso, ao invés de incomodá-la, fazia convidar todos os pássaros a participarem da brincadeira. No texto visual, temos diversos pássaros ao redor da moça, que se equilibra na ponta de um dos pés e está fora do eixo central, inclinada para a esquerda, mas mesmo assim consegue se equilibrar, com ambos os braços esticados, cada um para um lado, quase em posição de voo. Uma das pernas, também esticada, forma um ângulo de 90 graus, e a touca, que apesar de desamarrada, oferece suporte para 5 pássaros pousarem nela e ainda atrai mais 11 pássaros que sobrevoam em sua direção. A jovem não tem nome e é caracterizada apenas pelo fato de usar a touca e ter a atenção dos pássaros, ela mesma guardando forte semelhança com eles. A posição de seu corpo parece sugerir que ela também vai alçar voo com seus membros suspensos no ar. Ela não se preocupa com a possibilidade de cair e se inclina para a esquerda, deixando seu peso e o dos pássaros que acompanham claramente desbalanceado para a esquerda. Os traços de seu rosto também são tranquilos. A boca em meio sorriso e os olhos fechados. A jovem, de certa forma, compõe uma unidade com os pássaros, de modo que não se vê uma separação ou clara distinção entre ela e eles, ambos em seu habitat natural. There was an old man who said, Hush, I perceive a young bird in this bush. When they said, Is it small? He replied, Not at all. It is 4 times as big as the bush. Havia um velho que disse, que susto, veja um passarinho nesse arbusto. Quando falaram dos pequenos, responderam mais ou menos, é 4 vezes maior que o arbusto. Questão semelhante pode ser percebida no limerick There was an old man who said hush, em que a aproximação do homem e do pássaro no texto visual leva a uma identificação na alteridade, com o homem na ponta dos pés, seus braços esticados para trás e seu paletó em determinado formato, reunindo características que remetem às asas do pássaro e ao próprio pássaro. Seu corpo arredondado lembra o corpo do pássaro, assim como sua bengala inclinada para cima e para trás lembra as asas da parte lateral do corpo do pássaro.
Praticamente não há distância no texto visual entre o homem e o pássaro, cujos olhos remetem um ao outro e ao encontro dos dois, formando com a imagem quase que um reflexo. No texto verbal, temos um homem que silencia outros, que não estão na imagem, pois notou um pássaro no arbusto. Quando os demais perguntam a ele se o pássaro é pequeno, ele responde que o pássaro é 4 vezes maior que o arbusto. Essa questão do tamanho é reforçada pela imagem, pois o pássaro tem quase o mesmo tamanho do arbusto. Pois o pássaro tem quase o mesmo tamanho do homem, e o arbusto parece ser grande o bastante apenas para abrigar seus pés. Outra questão curiosa é o fato de o homem ter que chamar a atenção dos outros para um pássaro tão grande, que seria facilmente percebido, dado o tamanho dele e do arbusto. There was an old man with an owl, who continued to bother and howl. He sat on a rail and imbibed bitter ale, which refreshed that old man and his owl. Havia um velho com uma coruja, que continuava incomodando e uivando. Ele se sentou em uma cerca e bebeu cerveja, o que refrescou aquele velho e sua coruja. Nesse limerick, temos no texto verbal um homem com uma coruja que incomodava e uivava. A solução para essa perturbação sentida pelo homem é sentar-se e beber cerveja, deixando-o refrescado, o que não guarda nenhuma relação com a origem do incômodo, nem mesmo faz sentido se considerarmos que, de acordo com o texto visual, o homem identifica-se com a coruja, senta inclinado para o mesmo lado. Tem os olhos semelhantes, nariz parecido com o bico, as abas de seu casaco de cauda parecendo-se com as asas da coruja, e até sua mão esquerda, do ponto de vista do observador, levantada lembra o pé da coruja, que também está levantado. There was an old man on whose nose most birds of the air could repose, but they all flew away at the closing of day, which relieved that old man and his nose. Havia um velho em cujo nariz pousavam muitas aves de cor gris, mas o bando todo partia ao final de cada dia, aliviando esse velho e seu nariz. No limerick There was an old man whose nose, temos na ilustração um homem que caminha com os braços estendidos, cada um para um lado, a perna esquerda na frente da direita, como se estivesse no meio de um passo, como se estivesse sido representado no meio do movimento. Temos também uma série de pássaros que pousaram em seu nariz, extremamente longo, e diversos outros voando mais ao longe. O foco da imagem é o nariz ocupado por pássaros, que é o elemento que caracteriza o homem, que não tem outro aspecto a não ser a idade, velho. Apesar de muitos pássaros pousarem em seu nariz, ele não parece incomodado e se equilibra, apesar de estar no lado extremo direito da imagem e de seu nariz ocupar quase todo o enquadramento da ilustração. No texto verbal, o fato de os pássaros pousarem e repousarem em seu nariz parece algo habitual, e essa percepção é reforçada pelo fato de que todos os pássaros voavam para longe no fim do dia, aliviando o homem em seu nariz, fato que não é percebido na imagem, que captura um instante decisivo. There was an old person of Hove, who frequented the depths of a grove, where he studied his books with the wrens and the rooks, the tranquil old person of Hove. Havia um velho de Hove que frequentava as profundezas de um bosque, aonde ele estudava seus livros com as carriças e as gralhas, aquele tranquilo velho de Hove. No limerick There was an old person of Hove, de acordo com o texto verbal, não temos o nome da pessoa. Sabemos, entretanto, que ela frequentava um bosque onde lia seus livros com os pássaros. Temos a imagem de um homem deitado de bruços, com suas pernas esticadas para trás e seus pés virados ao contrário e inclinados para o bico do pássaro sentado em sua perna. Temos também 2 pássaros, um pousado sobre sua cabeça e o outro aninhado sobre seu braço esquerdo, que parecem acompanhar a leitura do livro. O nariz avantajado e pontudo do homem remete ao bico dos pássaros. Há também 2 pássaros pequenos ao lado de suas mãos, que têm suas caudas levantadas e parecem olhar para o livro. There was an old man of Elhams, who lived upon nothing but crumbs, which he picked off the ground with the other birds round, in the roads and the lanes of Elhams. Havia um velho de Elhams que vivia à base de migalhas, que ele pegava do chão com os outros pássaros nas ruas e avenidas de Elhams. No limerick There was an old man of Elhams, temos no texto verbal um homem caracterizado pelo local em que vivia e pelo fato de viver de migalhas, encontradas no chão das ruas e avenidas, acompanhado dos demais pássaros. O local rima com as migalhas, hums, crumbs, e o chão e o círculo que ele forma com os pássaros também rimam, ground, round. No texto visual, temos todos os pássaros formando um semicírculo com um homem, todos posicionados com a cauda para cima. No caso do homem, são as abas de seu casaco de cauda, tradicionalmente usado na Inglaterra do século XIX e ainda hoje para ocasiões formais que se assemelham à cauda dos pássaros. Seus braços parecem-se com as asas, esticados para cima e para trás, e com o nariz ou bico para baixo, encostando no chão e bicando migalhas. Novamente, temos o homem retomando a posição dos pássaros, entretanto, a posição homem-pássaro, a oposição
Entretanto, a oposição homem-pássaro é simultaneamente desconstruída quando o homem, com seu casaco, que sugere penas, seus braços, que sugerem asas, seu nariz, que sugere um bico, e seu posicionamento de cabeça baixa e quadril alto, alimentando-se de migalhas no chão, sugere que há uma linha tênue entre as definições de categorias, ao usar um chapéu e viver em meio aos pássaros, como igual e ao mesmo tempo diferente, pois apesar de sua atividade peculiar para os homens o distinguir dos demais, ele é um velho de araras, um sujeito idoso, de uma região que sugere o nome de uma espécie de pássaro. O homem pode definir-se como quiser, pois sempre habitará o espaço entre homens e pássaros. Suas roupas confirmam que é um homem que está em outra categoria, mas ao mesmo tempo é um pássaro. Por seu comportamento e posição física, pertence a essa categoria. Todavia, nenhuma das categorias é totalmente comprovada ou negada, embora ambas estejam sugeridas. O lugar do errante, o lugar inacessível, é apontado por Kristeva. Segundo a lógica extrema do exílio, todas as finalidades deveriam consumir-se e destruir-se durante a correria louca do errante em direção a outro lugar, sempre afastado, não realizado, inacessível. Kristeva, 2017, página 16. A questão da alteridade também pode ser entendida nas obras de Edward Lear como o ego que se define pelo alter, pelo eu que se define pelo outro, pelo primeiro ser que se define pelo segundo, pela identidade que se define pela diferença, como podemos ver no excerto selecionado a seguir. The Clothes Brush Tree. This most useful natural production does not produce many clothes brushes, which accounts for those objects being expensive. The Combious nature of this extraordinary vegetable, it is of course unnecessary to be diffused upon. O pé de escova de roupa. Esse utilíssimo produto natural não produz muitas escovas de roupa, o que explica o preço alto desses objetos. A natureza ortopentótica de tão extraordinário vegetal evidentemente não precisa ser difundida. Nessa árvore nonsense de Edward Lear, o pé de escova de roupa, temos em primeiro lugar a semelhança entre essa criação e o que se encontra em enciclopédias de botânica, ou seja, uma imagem que representa a planta e a descrição embaixo que revela as características que as diferenciam das demais. Ou seja, já temos a diferença definindo a identidade. As outras são o que ela não é, e ela é o que as outras não são. A lógica mercantil está evidente na descrição, que diz que a árvore produz poucas escovas de roupa e, portanto, elas são caras. Vale frisar que na época de Lear não existia plástico e as escovas eram feitas de madeira e pelos de animais. É também interessante que temos na descrição um adjetivo para caracterizar a sua natureza que não precisa de maiores explicações. Entretanto, é um neologismo. Ou seja, o conhecido, que não precisa ser mais explicado a fundo, é, na verdade, o desconhecido.